Oi pessoal, tudo bem? Passando aqui para gravar um vídeo um pouco diferente dessa vez. Queria voltar naquele dia 7 de outubro, porque eu fui perguntado algumas vezes, em trabalhos que eu faço por aqui, em duas ocasiões, para televisões de fora daqui, por que essa guerra é diferente em relação às outras? Essa é uma pergunta. E por que os membros do governo israelense, as autoridades militares, elas têm tanta raiva, ou elas aparentam ter tanta raiva quando elas falam, fazem pronunciamentos oficiais, enfim. E aí eu comecei a ver que, na verdade, para fora de Israel, esse sentimento interno de Israel, ele não fica claro. E aí eu vou tentar explicar mais ou menos. O que acontece é o seguinte: no dia 7 de outubro, não foi apenas um ataque que aconteceu, que matou 1.400 pessoas, foi uma quebra de contrato, como eu costumo dizer. Um contrato que dizia, sem estar escrito em lugar nenhum, que os israelenses estavam ou estariam protegidos em Israel. Não só isso, exatamente, mas que haveria a possibilidade de ter uma vida judaica em Israel, ser o lar nacional judaico, não apenas do ponto de vista de comemoração de festas judaicas, ou de viver o judaísmo da maneira como se quiser, sendo mais judeu ou menos judeu em Israel. Israel tem o sentido para os judeus, em especial para os israelenses, como uma espécie de refúgio, um lugar protegido. E no dia 7 de outubro, o que aconteceu foi uma quebra dessa confiança e mais, não apenas com um ataque brutal, mas também trazendo a memória, trazendo viva a memória dos piores momentos dos judeus fora de Israel, da vida judaica anterior à criação do Estado de Israel. Isso aqui para as pessoas me parece, como alguém que está analisando a situação, me parece absolutamente claro. E por isso existe, na minha forma de ver, um descompasso na forma como os israelenses veem a situação e como parte da comunidade internacional vê a situação de fora para dentro. Havia expectativa dos israelenses da segurança, de que o serviço secreto, o exército, os serviços de segurança jamais permitiriam que algo como isso pudesse acontecer. E essa confiança foi quebrada. Ou seja, essa raiva que as autoridades demonstram nos pronunciamentos oficiais é também uma demonstração de raiva, talvez, delas mesmas, porque elas entendem também que os israelenses sofreram um golpe muito maior do que eles estavam preparados para sofrer. Então, quando se fala, por exemplo, o que essa guerra é diferente em relação às outras, é porque é algo que mexeu profundamente num dos pilares da sociedade israelense, naquilo que os israelenses entendem como parte integrante da sua visão sobre si, da sua visão sobre o país, da sua identidade. Tudo isso foi quebrado por um grupo que tinha lá em 1987, escrito na sua carta de fundação, que tinha como objetivo destruir Israel. De 1987 para cá, muita coisa aconteceu, Israel passou por outras operações militares, enfim, mas Israel também atingiu um patamar tecnológico em que as pessoas aqui acreditavam que essa diferença, esse avanço tecnológico, garantia que nada disso pudesse acontecer. Aliás, as pessoas aqui nem imaginavam que algo dessa natureza pudesse acontecer. Em 7 de outubro, houve uma espécie de despertar, que um grupo de 1987, que escreveu uma carta de fundação lá em 1987, dizendo que tinha como objetivo destruir Israel, de fato poderia fazer isso. E, de alguma maneira, esse grupo, agora no dia 7 de outubro, destruiu um pouco Israel. Destruiu uma versão de Israel que existia até o dia 7 de outubro. Israel não vai acabar, provavelmente, mas possivelmente vai nascer um outro país, um país diferente daquele que existia até o dia 7 de outubro. Além da questão envolvendo os reféns, Israel tem uma história de resgate de reféns, enfim, ou de negociação para resgatar reféns e tudo mais, em que havia uma espécie de certeza de que Israel não deixa ninguém para trás. Agora, há 240 reféns, mais ou menos, 241 reféns na faixa de Gaza, incluindo crianças, sobreviventes, idosos sobreviventes do Holocausto. Tudo isso mexe muito
no imaginário dos israelenses. Por isso existe essa grande diferença de percepção interna de Israel em relação ao dia 7 de outubro e externa da comunidade internacional em relação ao dia 7 de outubro. A gente vive numa sociedade em que as tragédias elas se acumulam e a gente vive na era das redes sociais em que tudo é muito rápido. Para os israelenses, o dia 7 de outubro ainda não acabou e talvez nunca acabe, né? O dia 7 de outubro talvez permaneça para sempre, vivo na memória das pessoas. E o dia 7 de outubro é também a marca que mexe com a identidade israelense. Por isso, de forma muito genérica, que esse ataque do dia 7 de outubro, repetindo, ele é muito diferente em relação a tudo o que já aconteceu aqui em Israel.